Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a coisa esquentou lá no Rio Grande do Sul, né? Teve Colorado passando pano pro Inter, obviamente, né? E teve Gaúcho também, da imprensa gaúcha lá, defendendo o Mengão ao ponto de gerar até uma rusga lá entre eles, né? E o papo esquentou, entendeu? Também trouxe outros cortes relacionados ao tema. E vambora acompanhar aí que ficou sensacional o vídeo, tá? Os créditos vai estar na descrição, confere aí se você tá inscrito no canal, valeu? Deixa esse like aí que não custa nada, é só um cliquezinho e comentem aí embaixo. Bora lá, que aqui é sem enrolação. Passa para o grupo se o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro vai para uma coletiva e diz o seguinte: nós estamos tirando o Thiago Maia do grupo porque ele não está mais com a cabeça aqui, está em negociação com outro clube. Aí, de repente, o cara que não estava mais com a cabeça aqui cai de paraquedas numa decisão de campeonato e tu bota ele para jogar. Tá, mas qual é a solução? A solução é ele não jogar. Tá, mas é que assim, Baldasso... A solução ele tá fora. É só pra eu tenho dois putas segundo volante. Eu não preciso dele. O Flamengo foi muito claro na nota, porque assim, ó, a gente até nem debateu isso. A nota do Inter foi... Desculpa, o Inter chegou lá e... Eu não quero usar uma expressão ruim, mas o Inter foi lá e disse, porque os outros clubes não cumpriram. Aí o Flamengo disse assim, não, só pra te avisar, quem não cumpriu foste tu. A nota do Flamengo é essa. É dizer que o Inter, que quem não cumpriu primeiro, que o Flamengo agora quer a garantia bancária do outro clube, porque o Inter já não cumpriu. Então, assim, essa é uma reação à ação do Internacional. É que eu acho que esse assunto, neste momento, ele é menor, entendeu? Mas lá na frente ele vai ser retomado. Tá, mas o que eu quero te dizer é o seguinte... Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, até agora, faz 2 meses que o Santos não deu a tal garantia bancária. Existe uma grande chance do Thiago Maia não sair. E aí tu vai ficar o quê? Tu vai ficar pagando 800, 900, sei lá quanto que ganha o Thiago Maia pra ele ficar olhando os outros jogarem? O Internacional pretende negociar o Thiago Maia na abertura da janelinha, sim ou não? Não é pro Santos, é sim ou não? Pelos moldes do negócio com o Santos, sim. Sim. Então, então o Inter não conta com o Thiago Maia? Tu sabe que isso vai fechar ali, né? Eu acho que sim. Só falta a garantia bancária. Isso aí vai resolver. Mas é que só Eu falta... tenho uma batalha agora daqui a 3 dias. Só que tem 10 dias. Faz 2 meses que falta. Só que, Baldasso, tem um detalhe dessa garantia bancária, tá? Que é, o Flamengo exigiu uma garantia bancária que é em cima dos valores que o Santos recebe da Globo, dos direitos de transmissão. E a Globo, ela não faz mais esse tipo de situação. E esse é o imbróglio que está posto nesse momento. O Santos está correndo atrás de algum outro tipo de garantia bancária que seja aceita pelo Flamengo. Só que o Santos já apresentou algumas garantias bancárias que não foram aceitas pelo Flamengo. Porque, obviamente, no entendimento do Flamengo, não eram garantias bancárias sustentáveis. É esse o ponto que eu tô querendo colocar, que é, ninguém sabe se o negócio vai fechar. Eu acho que não precisa ser nem 8 nem 80, não precisa colocar no camarote, como que é o Baldasso, ou no time titular. Mas o negócio como... não encerrou. Tá, mas Isso, bota no banco. Não bota no banco. Banquinho, Assim, isso aí. O que eu coloco, Maurício, eu acho que a gente não se deu conta. E a gente não debateu um negócio que é muito, muito importante. E eu estou impressionado até com a minha dificuldade ali, porque eu fui me dar conta disso ontem à noite. Vocês se deram conta que o Flamengo não tinha que participar de nenhuma negociação? O Inter comprou o jogador do Flamengo. O Inter comprou o jogador do Flamengo. O Inter tem os direitos federativos do jogador. Vender para o Santos é uma prerrogativa do Inter. Não é do Flamengo. Não, tudo bem. Só que assim, César, é que não era uma venda normal. Não é assim, eu tenho o jogador aqui e eu vou te vender. Eu vou pegar, e esse foi o acordo que o Inter fez com o Santos. Vocês querem o Thiago Maia? Beleza. Vocês vão pegar a nossa dívida com o Flamengo, que nós devemos para o Flamengo, e a partir de agora vocês assumem essa dívida. Eu entendi, só que... é uma transferência de conta. Por isso é que a gente não se deu conta. É exatamente por isso. Autorizou. Essa é uma exigência do Inter. Mas a venda, o Inter poderia ter dito o seguinte, eu quero 5 milhões, que se refere à venda para o Flamengo, eu quero 5 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares. Não, tudo bem. Não, aí paga os 4 do vai lá do Flamengo e fica aparentemente parece que o Inter queria que todas as contas também saíssem um pouco da sua mão. É que a gente coloca... Ontem eu vi a gente colocando que o negócio não saiu porque o Santos não deu garantia. Mas o dirigente do Flamengo falou sobre isso, César. Ele pode falar, só que o Santos não deu garantia porque o Inter disse pro Santos, negocia com o Flamengo. Isso. Sim. Mas
O Inter, se quisesse vender, vamos imaginar que o Inter quisesse efetivamente vender. Santos me paga, vou lá e pago o Flamengo. O Santos diz assim, ó, eu tenho uma parcela dia 17 de julho, tenho uma parcela no dia 28 de novembro, tenho uma parcela no dia tal, o negócio está aqui amarrado dessa forma, tu me paga, acabou. Não precisaria do Flamengo para vender. Essa é uma lógica que a gente não se deu conta. Mas é que o Inter no debate a gente não, é que aí é uma exigência, Maurício, do Inter sobre o negócio. Só que a venda é prerrogativa, a vontade, ela estava na mão do Inter. O Inter coloca uma condição que é a negociação com o Flamengo. Isso, é. Só que essa é uma condição que não, o negócio não era obrigado a sair por causa daquilo. Mas o Inter vendeu, em tese, venderia por menos para o Santos. Por quê? Porque além dos 4 milhões de euros, o Inter pediu 2,5 de euros para o Santos e o Santos ia pagar o Inter. Muito certo. Agora, sobre o Santos, tem mais uma coisinha que a gente precisa falar, né? Que aconteceu ontem. Vocês viram a distribuição de notas de Internacional e Flamengo em relação ao Thiago Maia? Tá. Cara, ele tá reintegrado já, né? Já era. Voltou pro Inter, né? Tá reintegrado. Foi ontem a reintegração, né? O Inter soltou uma nota primeiro lamentando que o negócio não foi concretizado com o Santos, né? Porque clubes que o Internacional tinha compromissos firmados não tiveram a decência. Poxa, o Inter meteu o pau no Flamengo porque o Flamengo não liberou a negociação direta com o Santos. Que o Santos ainda pagaria lá uma graninha para o Internacional que está devendo para o Flamengo, né? O Santos se comprometeria a isso, mas o Flamengo queria uma forma de se sentir respaldado. E ele não aceitou a negociação. E depois foi a própria diretoria do Flamengo que emitiu uma nota dizendo que não dava para... Basicamente isso, né? Que não dava para confiar naqueles que não assumem seus compromissos. Pelo que eu entendi, o Internacional usa o Thiago Maia, tem dificuldade de pagar o Flamengo, negocia para ganhar uma grana e ainda faz com que o clube comprador acerte as pendências com o Flamengo. Sim, então, mas o Santos foi... O negócio estava feito, esse triângulo. O problema foi o Santos não ter conseguido as garantias. O Santos não conseguiu pagar para o Flamengo absolutamente nada. E o Flamengo deixa claro que só vai aceitar a partir de agora, de determinados clubes, negociações à vista ou com garantias financeiras. Eu acho que a gente está falando de Internacional e Flamengo, que foram os dois clubes que deram a cara a tapa, mas o Flamengo fez questão de colocar na nota o caso do Cuiabá com o zagueiro Joaquim. O Flamengo colocou na nota, nominalmente, né? Que fazem com o Flamengo o que já fizeram com outros clubes, como o caso do Cuiabá e o seu zagueiro Joaquim. Ou seja, o Flamengo está falando do Santos. O Flamengo está chamando o Santos de caloteiro. E isso é muito feio, cara. É muito feio. O santista, hoje, precisa cobrar a sua diretoria por ter passado essa vergonha. Concordo. Né? O Santos passou vergonha. Concordo. Nessa negociação do Thiago Maia. O Santos passou vergonha. O Santos não conseguiu dar as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo, ficou insistindo numa negociação que não tinha condições de sair e agora termina a negociação sendo chamado de caloteiro. E para a imagem do Santos isso é terrível. Terrível. Quais outros clubes que vão se opor a negociar com o Santos a partir de agora? Se o Santos não tivesse dado a cara a tapa desse jeito, talvez passasse batido. Se o Santos assumisse, né, desde o início essa condição financeira ruim para o Flamengo, não vai dar mesmo, então desculpa, nós não vamos fazer o negócio, tá tudo certo, fica por isso mesmo, mas eu prometo que eu vou tentar numa outra situação ter uma condição melhor para tentar fechar uma negociação. Não ia chegar nesse ponto que chegou. Chegou num ponto terrível para o Santos, para o Internacional e para o Santos. Bom, nação, esse aí foi o vídeo aqui no canal, né? Na minha opinião, se o Santos deve, entendeu, o Joaquim, e não pagou, o Flamengo tá muito certo. Vai abrir negociação com outro clube que tá com outro problema pendente, que ficou de pagar e não pagou.
Ah, quem é o Cuiabá? O Cuiabá é time pequeno e por isso vai fazer essa sacanagem com o Cuiabá? Entendeu? Eu acho que eles mesmos ficam procurando um jeito de se queimar no mercado, né? E pelo fato disso estar acontecendo, vai ser ruim para eles mesmos. É o que eu tô te falando. Dessa forma aí, o futebol brasileiro só tende a cair. Por quê? Eu, como flamenguista, eu posso achar isso ótimo. O que vai acontecer? Os clubes que ficam aí se endividando e não cumprindo com suas obrigações vão começar a ter dificuldade, mesmo entre eles, de trazer um jogador meia bomba, meia boca, não vai conseguir nem contratar os meia boca, vai ficar com um elenco sempre fraco e o Flamengo vai se tornar hegemônico. E o Palmeiras paga em dia também. Então, esses dois clubes vão começar a sobressair sobre os outros sempre. Vai criar uma hegemonia, entendeu? Ao ponto de daqui a pouco eles começarem a chorar, falando que televisão tá pagando mais ao Flamengo e etc e tal. Mas é eles mesmo que cavam a própria sepultura. Entendeu? Essa é a minha opinião. Escreve aí nos comentários o que vocês acham, tá? Os créditos vai estar na descrição. Conto com esse likezinho aí de vocês, valeu? Custa nada, só um cliquezinho, vai me ajudar muito aqui. Verifica se você está inscrito no canal. E eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!